Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Vocalize, um podcast da Vocal Silence, uma health tech que integra as inteligências artificial, social e emocional para transformar a vida das pessoas e das organizações. Eu sou Jadia Aguirre, junto com a Vivian Teixeira, trazemos luz ao que precisa ser falado, dando voz aos silêncios. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mais Jade. uma vez. É um prazer estar aqui hoje. É um prazer. E hoje a gente tem uma surpresa muito maravilhosa, porque a nossa convidada, toca os tambores, é incrível. É maravilhoso. Só para estabelecer a cena, Qual que é o tema? é sobre liderança. E é um assunto fundamental para a gente ter uma boa segunda-feira, né? Um bom líder, eu acho que é o segredo do sucesso, não? E é por isso que eu vou estabelecer a cena lendo uma partezinha de um livro muito interessante. Chama Optimal. Como atingir o desempenho máximo nas equipes e na liderança. Pelo Daniel Goleman, que foi o cara que deixou aquele coeficiente emocional muito famoso em 1995, mais ou menos. De ter inteligência emocional. Exato, de ter inteligência emocional. Então, gostaria que as pessoas pensassem em si próprias quando eu lesse isso, tá bom? Então, assim, pense em você, pense em quando você consegue dar o seu melhor. Qual é a sua condição interna durante um pico de eficiência? Em que seus talentos, sejam quais forem, manifestam-se com plena capacidade? Esse tipo de excelência vai além dos limites de raro momento como o flow, para a experiência mais geral de ter um dia muito satisfatório, no qual percebemos que nos saímos bem nas coisas que são importantes para nós. Desfrutamos de estado de espírito que facilitou nossas realizações e nos sentimos preparados para enfrentar qualquer desafio que surgisse pela frente. Em suma, nosso estado optimal, que o autor chama. Há diversas maneiras de saber se estamos em tal estado. Nele, ficamos mais criativos, somos capazes de encontrar soluções inéditas e úteis. Nossa produtividade, para garantir um trabalho de alta qualidade, permanece alta. Nos sentimos comprometidos com o que fazemos, independentemente das dificuldades. E nosso estado interior se manifesta na forma como tratamos os demais ao redor. Somos positivos, solidários e divertidos. Podemos pensar esse estado de espírito como uma condição de eficiência cognitiva máxima, na qual a mente opera com todo o potencial. E aí, um pouquinho mais para frente, ele fala de um estudo da McKinsey. E a McKinsey fez um estudo com mais de 5.000 gestores e disse que quando as pessoas estavam nesse estado optimal, eles tinham uma produtividade 5 vezes maior do que um estado mediano. Então, para falar de liderança, eu gostaria que você apresentasse a nossa convidada, que inclusive tem uma ligação com essa consultoria muito famosa e muito importante, que é a McKinsey. Sim. Por favor. É um prazer enorme. Eu vou falar sobre ela para introduzir a gente começar logo essa conversa deliciosa que vai ser hoje. Eu tenho com vocês aqui a Andrea Vaslander, com mais de 30 anos de experiência. Tem uma colinha, né, gente? Óbvio, porque é um currículo maravilhoso. Com mais de 30 anos de experiência, a Andrea tem uma história incrível conduzindo transformações em grandes organizações, sempre com um olhar profundo sobre pessoas, propósito e resultados sustentáveis. Ela atuou por mais de uma década como líder regional de pessoas na McKinsey e hoje ocupa posições estratégicas em instituições como a INSPER, o MASP e o Grupo Silvio Santos, além de integrar a comissão de pessoas no IBGC. A Andrea é daquelas líderes que acreditam na alta performance e na empatia como não coisas opostas. São forças que, quando combinadas, constroem organizações mais humanas, éticas e inovadoras. Com vocês, Andrea Vaslander. Muito obrigada pela introdução, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Ah, que delícia. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite, foi tão rápido, você já encaixou na agenda, foi realmente uma alegria você ter aceitado. É um tema super importante que eu adoro, então. Ai, que bom. Aproveitando, Andrea, conta pra gente a sua trajetória de liderança e como obter esse estado óptimo, tanto sua quanto dos seus colaboradores. Bom, eu acho que é uma jornada, né? Eu acho que nenhum líder nasce pronto, assim, a gente vai aprendendo com os exemplos, vai aprendendo com tentativa e erro, porque acho que a gente erra também, né, como líder. Eu acho que eu sempre tive, assim, um desejo muito genuíno e muito profundo de ajudar as pessoas que trabalhavam comigo a crescer, a se desenvolver, a alcançarem aquilo que era o sonho delas, né? Então, acho que isso ajudava. Mas não foi sempre fácil. E eu acho que eu, no caminho, né, tive desafios. Acho que né, quando você pergunta, né, dessa
assim, desse caminho de formação de liderança, eu acho que quando eu comecei a ser líder das pessoas, uma coisa é você liderar processos, né? Isso é bem fácil, mas ser líder de pessoas é que é ser, na minha opinião, líder mesmo. Eu tinha, acho que uma coisa assim, meio protetora das pessoas que trabalhavam comigo. E que, de certa forma, eu acho que era exagerado. Por quê? Porque, de repente, eu queria proteger as pessoas de várias coisas, né? Desde a coisa mais concreta, que é falar, não, era um lifestyle ruim, então horas de trabalho, qualquer coisa assim. E mesmo isso, é um erro a liderança querer proteger, assim, porque e se a pessoa está num momento da vida que ela pensa, não, agora eu não me importo de trabalhar mais horas, eu estou num momento que eu quero me doar mais, que eu quero crescer. Enfim, eu acho que eu não tinha essa questão de falar, bom, de repente, o que a Vivian precisa é diferente do que a Jade precisa, eu tinha uma coisa assim, eu vou cuidar de todo mundo, né? Mas eu acho que o principal ponto que eu acho que eu evoluí como líder, que foi muito importante, eu achava muito difícil dar feedback negativo para as pessoas. Era muito sofrido para mim. Então, era aquele dia que você acordava de manhã e falava, ai meu Deus, eu vou ter que dar um feedback, eu vou sofrer, vou tomar um banho pensando nisso, depois eu vou tomar um café pensando nisso, até chegar na reunião. Então, o que eu fazia? Eu postergava. Então, por exemplo, tinha lá a época do ciclo de avaliação. Eu deixava o feedback ruim para o último dia possível, porque sabe quando você vai, aquela coisa que você não quer fazer? Então, ia ficando para o final. E eu acho que eu tentava trazer, lógico, em qualquer feedback a gente sempre tem que trazer coisas boas, né? Assim, falar, olha, isso aqui você fez muito bem, você tem esses talentos e tal, mas eu acho que eu exagerava nisso e eu não dava tanta clareza, né? Não dava tanta cor pro que não era bom. Até que um dia, uma das pessoas da minha equipe, que foi, enfim, que eu dei um feedback ruim, tinha um esquema de notas e a pessoa teve a pior nota, e eu falei, lógico, a nota, porque estava lá, mas eu, assim, na explicação eu não fui tão clara, né? E nisso que eu não fui tão clara, enfim, a pessoa recebeu o feedback, ficou chateado, não sei o quê, tentou ali, passou 6 meses, a pessoa não se recuperou e ela foi demitida. E quando eu comuniquei a demissão, que daí eu queria, né, imaginam daí o estado que eu estava, né, daí não era um feedback ruim, eu tinha que demitir a pessoa, ele me falou, foi uma das maiores lições que eu recebi, ele falou, olha, eu entendo, né, agora você falando, eu entendo, eu não achei que a minha situação era tão séria, e eu gostaria que você tivesse me dito claramente, se você não melhorar, daqui a 6 meses, você pode ser demitido. E eu não falei para proteger, porque eu falei, é tão duro falar isso para alguém, mas não foi, assim, foi para mim um choque, sabe? Eu falei, olha, eu aqui com a melhor intenção, que era cuidar, eu não cuidei, né? E isso mudou completamente. Então, por exemplo, a partir desse momento, o primeiro feedback que eu dava era o pior feedback que eu tinha para dar. Inclusive porque a pessoa daí tinha mais tempo. E eu passei a ser muito explícita. Então, com cuidado, com empatia, mas falando, olha, essa aqui é a situação concreta. Então, são exemplos, né, de muito coisas, bom, mas que na minha trajetória fizeram muita diferença. Você acha que o líder nasce nato? Não, não acho. Eu acho que a gente aprende. Lógico, eu acho que tem pessoas, por exemplo, que se comunicam melhor, tem pessoas que... acho que as pessoas têm coisas que elas, né, têm dons. Mas não sei, eu acho que a liderança é um caminho. Eu acho que todo mundo tem que aprender a ser líder. E eu acredito muito em desenvolvimento de liderança. Preparação, capacitação. E como você acha que é um bom caminho para treinar os líderes? Então, olha, primeiro, eu acho que é uma combinação de coisas, né? Eu acho que mentores têm um papel super importante na formação de líderes. Então, eu aprendi muito com os mentores que eu tive, desde observar como eles faziam coisas, como eles lidavam com situações mais desafiadoras, com os feedbacks que eles me davam.
vendo, né, o impacto que lideranças tinham. Acho que observar é uma outra coisa. Então, acho que assim, mentoria é um bloco. Mas mentoria sempre de cima para baixo ou mentores... Não, isso é um... né? Aí é um capítulo à parte, essa questão da mentoria, né? Eu acho que mentoria... tem a mentoria de cima para baixo, que é aquela pessoa, né, que é o seu líder e que você aprende com ele ou com ela. Eu acho que seus pares têm um papel importante de mentoria, e eu acho que as pessoas da sua equipe. E eu acredito muito, inclusive, não sei o quanto vocês conhecem da ideia, do conceito de mentoria reversa. A mentoria reversa é quando a pessoa mais júnior da organização é pedido para ela dar feedback para a pessoa mais sênior. E para isso ela faz um processinho, da mesma forma que tem um processo de avaliação, que o líder faz, ele, sei lá, entrevista pessoas, preenche um questionário. Nesse caso, a pessoa mais júnior também fala com pessoas, tem um guia para, né, olhar aqui quais são as dimensões, e aí vai lá um dia dar feedback para essa pessoa. É super valioso e é interessante. Eu gosto muito da mentoria reversa, não só porque ajuda o líder, né, na sua formação, no seu desenvolvimento, mas ajuda a pessoa mais júnior. Porque a pessoa mais júnior, vendo os seus desafios como líder, entendendo o que aquele líder faz, ele também aprende muito. Então, os dois lados aprendem, mas eu acho que é muito rico. Então, eu vejo mentoria assim de uma forma bem holística. Sabe? Não só em uma direção. Muito interessante isso, até porque ele aprende a metodologia, ele não vai sentir que é um ataque pessoal quando ele receber um feedback negativo, vai saber se comunicar com mais clareza, né? Olha, isso aqui poderia ser melhor, e quando ele receber um feedback também, ele vai estar com o canal, assim, mais aberto, sem personalizar. Sim. E eu acho que o grande problema também é essa questão da personalização, né? Sim. Quando a gente acha que quando ataca, a pessoa ouve como se fosse um ataque à própria identidade dela, né? E os mais novinhos, acho que eles têm essa tendência. Será que essa minha percepção ela é correta? Ou é geral? Eu acho que é geral. Acho que as pessoas vão aprendendo. Eu tenho uma visão de que feedback, qualquer um deles, positivo, negativo, é um presente que a gente recebe. Eu também acho. Né? Porque você está dedicando tempo a me dizer alguma coisa. Se você não se importasse comigo, né, mesmo que você achasse péssimo o que eu estou fazendo, você não ia nem se dar o trabalho de me dizer. Né? Então, eu acho que, assim, eu sempre tentei colocar isso de que as pessoas devem estar abertas a feedback, porque feedback é um presente que a gente está recebendo. Lógico que às vezes é duro, mas aí acho que é isso que vocês estavam dizendo, não é pessoal. Não é nada contra, não é uma crítica à pessoa, né? É um feedback com base em critérios, por isso também é muito importante como o feedback é dado, né? Porque, por exemplo... Não é uma opinião própria. Isso, então. Tem que sair desse campo da opinião. Tem que ser uma coisa objetiva. Então, por exemplo, muitas mulheres no mundo corporativo, né, recebem o feedback, você tem que ser mais assertiva, né? É bem... Menos prolixa, assim? Não, é principalmente assim, mais forte nas suas colocações, mais firme. Que a gente, a cultura nos ensina a ser gentil. Né? A Jade não recebe. A Jade é bem assertiva, ela é vista como mal educada, né? Porque isso é mulher. Então, exatamente. Daí vem a pergunta, por que a pessoa tem que ser mais assertiva? A comunicação dela não está sendo eficaz? Porque uma coisa é assim, olha, você precisa ser mais clara, porque as pessoas não entendem o que você fala. Você precisa ser mais estruturada, porque você vai jogando ali um monte de ideias. Agora, por que assertiva? Assertiva é uma preferência que alguém tem de um tipo de comunicação. Mas não tem é opinião, entendeu? Então, isso é que tem que tomar cuidado, né? Para não misturar o que é um feedback objetivo, claro, estruturado, que tem como objetivo o desenvolvimento da pessoa, com dar opiniões ali, tipo, você não se comunica como eu. E daí? Perfeito. E tem muito essa questão cultural, né? Porque a gente entrou no mundo de homens, onde a comunicação era bem firme. E a gente, para entrar nesse mundo, a gente tem que se comportar um pouco como homem, tem que ser assertiva. E quando você vem, inclusive nesse começo da sua fala, dizendo os seus erros, abrindo o seu coração, sendo vulnerável, é tão poderoso, na minha opinião, é tão bonito, é tão sábio. Mas quando a gente entra no mundo do trabalho, né, com essa postura, às vezes, no mundo
todo masculino, às vezes eles olham como fraqueza e não como força. Não como uma sabedoria, mas como alguém que está errando. Como se o ser humano não errasse, o que é absolutamente ridículo. Sim. Então, mas como que você navega essas águas? Você que você já entrou no mercado de trabalho que era muito pior, e as coisas mudaram muito, e você vem com essa coragem de ser vulnerável, de contar uma transformação que você teve, que eu acho isso muito bonito. Mas como que se deu essa coragem? Por favor, gosto muito dessa inspiração. Na verdade, né, até quando você falou, quando as mulheres entram no mercado de trabalho, elas têm que ter uma postura mais masculina, né? Eu acho que quando eu entrei no mercado de trabalho, sem dúvida isso era esperado. Uhum. Até a roupa que a gente usava, né? Como é que as mulheres se vestiam nos anos 90, quando eu entrei no mercado de trabalho? De terninho, né? Que é o nome, terninho, e de tailleur. Mas era isso, era a roupa que é basicamente uma roupa masculina, né? Adaptada ali para a mulher. E daí tem isso, de ouvir que você tem que ser mais assertiva, e mesmo coisas assim, por exemplo, muitas mulheres já conversaram comigo, eu mesma já senti isso pensando, bom, eu não posso ir para essa reunião com essa roupa tão feminina. Eu acho que nenhum homem jamais pensou, eu não posso ir com essa roupa tão masculina. Não. Vocês concordam que isso não existe? Não. Vai com a roupa e pronto, né? Mas Exato. mulher não pode usar babado, não pode usar lacinho, não pode usar florzinha, Rosa. não pode usar rosa, ou pelo menos não podia, né? Eu Uhum. acho que mudou muito. Mas então eu acho que tem tudo isso. Eu acho que todo mundo tem que ser o que a pessoa é, né? Eu acho que você ficar numa organização tentando ser o que a organização espera de você, seja, né, mais assertiva, mais dura, mais isso, mais aquilo, isso eu acho que vale para homens, para mulheres, para qualquer pessoa. Acho que a gente é muito importante que cada um de nós seja quem a gente é em todos os lugares. E daí é que vem o que a gente pode de verdade entregar de valor, acho que os nossos superpoderes, né? Estão no que a gente é de verdade, não no que a gente tenta ser. Perfeito, a autenticidade, né? A autenticidade. A questão é que quando a gente nasce e entra numa família, a gente ser amado é mais importante do que ser quem a gente é, né? Do que ser autêntico. Então a gente aprende desde lá do comecinho que a gente precisa pertencer mais do que ser. E vem com isso, a não ser que você seja muito bem-aventurado de ter caído numa família que aceita independentemente, mas isso não é o caso de 90% da população, estou chutando o número, o que eu vejo por aí. Dentro desse cenário, é muito bonita a sua fala, dizendo que queremos a pessoa como ela é. Mas na prática, como que a liderança... Eu ia fazer essa pergunta. Ela não só aceita, como ela prestigia. Porque a gente está aqui, um bom líder desse século, para inovação, tem que co-criar junto com os liderados. Sim. Então faz todo sentido que essa palavra que você usa, um superpoder, que esse superpoder, ele venha, mas precisa criar espaço para isso. Como você vê tudo isso? E um espaço totalmente heterogêneo, né? Porque cada pessoa é um universo totalmente diferente. E o líder tem esse papel de se adequar e extrair o melhor e ainda fazer com que ele realmente tenha um aspecto de performance da cultura organizacional como um todo, né? Então é quase um povo que faz 10 coisas ao mesmo tempo, né? Olha, gente, eu acho que o papel do líder é um papel super desafiador, né? Eu acho que, assim, é muito difícil ser líder. E eu acho que com o tempo vai ficando só mais difícil ser líder. Porque eu acho que o mundo, ele era mais simples, de certa forma, né? Eu sou, assim, muito favorável a todos os tipos de diversidade de formação acadêmica, de pensamento, de história de vida, de geografia, de gênero, de raça, de orientação sexual, de tudo que a gente puder imaginar. Porque eu acredito que fica mais rico, né? Eu acho que se colocar pessoas diferentes juntas, elas vão chegar numa solução melhor. Mas pessoas diferentes juntas, né? Mas eu acho que o processo é mais difícil. Porque eu acho que é muito mais fácil meia dúzia de pessoas que pensam igual, que tiveram a mesma formação, que falam a mesma língua. Sem dúvida. Então, eu acho que o líder de hoje, que tem que montar esses times de pessoas tão diferentes, com objetivos tão diferentes, por exemplo, trazendo até um outro ponto.
A gente hoje tem 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo no Sim. mercado de trabalho, né? São 5 gerações que têm objetivos, óbvio, o momento de vida, Sim. né? Óbvio, mas têm objetivos, sonhos, expectativas totalmente diferentes. E, de repente, um líder se vê liderando esse grupo, né? Que a gente está falando de uma dimensão, que é a questão geracional. Mas tem muitas outras. Uhum. Então, eu acho que, assim, é difícil ser líder por isso. Eu acho que é difícil ser líder porque a liderança tem um quê de solidão. As pessoas não são mais tão abertas com o líder. Uhum. Então, muitas vezes, o líder não sabe o que está acontecendo, porque as pessoas não vão lá falar. E é muito difícil isso. Então, eu acho que o líder, sem dúvida, tem uma responsabilidade gigantesca com relação à cultura, né? A CHRO Global da Microsoft, ela fala que, como é que é? A cultura é a sombra do líder. Eu acho que é isso, assim, acho que essa é a colocação que ela faz. Então, o líder, sem dúvida, ele tem lá a identidade dele, né, na cultura da organização. Mas ele também tem que ser ajudado, ele tem que receber feedback. Muitas vezes, ninguém quer dar feedback para o líder. E tem que ir lá falar com ele, né? Quando ele faz coisas bacanas, fala, olha, foi incrível isso aqui que você fez. Quando ele não faz alguma coisa bacana, também fala, olha, não acho que foi sua intenção, mas não caiu bem. A pessoa precisa saber disso. E como que esse líder pode dar segurança psicológica para os liderados falarem esse isso? feedback. Então, olha, gente, na minha experiência, Uhum. em geral as pessoas são mais abertas do que a gente imagina. Eu acho que se a pessoa ouve, né, aquele feedback, aquele líder, né, porque, enfim, eu tive uma carreira longa e comecei como uma pessoa júnior, como todo mundo. Uhum. E muitas vezes fui aprendendo. Eu nunca tive uma situação assim de, sabe, quem é você para ter vindo aqui comigo, falar comigo sobre isso. Que bom. Lógico que tem uma questão de como você fala, ser construtivo, né? Porque qualquer feedback em qualquer direção tem que ser construtivo. Não adianta falar, você foi péssimo nisso. E aí? É assim, olha, eu acho que teria sido melhor você ter falado assim, porque eu acho que esse grupo de pessoas pode não ter entendido, pode não ter gostado. É diferente, né? Uhum. Mas eu acho que também é muito fácil as pessoas apontarem para o líder e falar é culpa do líder, Sim. né? Uhum. E ficarem nessa posição de vítimas. Eu acredito muito em protagonismo das pessoas, né? Então, por exemplo, eu na minha vida profissional, muitas vezes eu fiz coisas que eram um pouco, arriscadas nesse sentido. Tipo, ir falar para um líder que aquilo não estava legal. Mas o que eu pensava? Pensava assim, olha, se esse líder não aceitar isso e, por exemplo, né, me tratar mal, me retaliar, eu quero continuar nessa organização? Essa é a organização que eu quero fazer a minha carreira? Porque também tem isso, né? Uhum. Eu quero num ambiente de trocas ricas ou Isso, não? ou não. É só de uma via, né? Mas é muita Então- maturidade, Ah, né, André? Então, mas daí tem que ir É construindo exato. isso, né? E tem que acreditar que você tem que estar no lugar que faz sentido para você também. Então, por isso, eu acho que as pessoas têm que se autorizar mais também, sabe? Isso é muito bonito. E quando um líder dá esse exemplo, acho que as outras pessoas também Uhum. acabam aprendendo a se autorizar, a se legitimarem, né? Uhum. Fazer perguntas difíceis. Se você quer dar um feedback para o seu líder, ouve esse podcast, manda o podcast pro seu chefe e fala, olha, eu aprendi, eu ouvi lá. Ajuda. Daí o líder pode ajudar. Ele pode ir lá e ele mesmo pedir feedback. Isso é ótimo. É. Se o líder abre esse Ser canal, proativo. melhor ainda. É. E eu acho que como líder, a gente ganha muito se a gente abre esse canal. Porque é isso, eu falei antes do isolamento, dessa certa solidão. Sim. Então, se o líder faz esse movimento, né? Acho que ele ou ela, né? A liderança vai ganhar muito. Perfeito. E isso também exige certa segurança da própria pessoa, né? Dela se aceitar, dela se gostar. Porque quando a gente tem medo e a gente é inseguro, e muitos líderes, eles colocam a fachada de brava, são os mais inseguros.
Principalmente os homens, né? Aquela, você não pode nem chegar perto que a pessoa já sai faísca. Pra deixar você bem longe dele e todo mundo ficar com aquela aura de, nossa, ele é terrível. Mulher é outra história, né? Mais pra homem isso. Mas como que você avalia que as pessoas podem se dedicar nesse processo de se fortalecer para aceitar um feedback, para ser melhor na organização, ajudar na cultura? Olha, eu acho que todo mundo quer o bem da organização, né? Eu acho que o líder, ele quer que a cultura seja boa, porque com uma cultura boa, tudo funciona melhor. Então, não interessa para ninguém que a cultura da organização seja ruim, que os colaboradores saiam, adoeçam, enfim, fiquem desengajados, que é o pior, assim, né? Muito pior do que sair, é ficar lá e ficar desengajado, né? Que acontece muito, que é o tal do quiet quitting, né? Que está sendo muito falado. Então, eu acho que se a liderança quer que a organização tenha uma boa cultura e que a organização vá bem, é no seu interesse abrir esse canal. De novo, você não precisa abrir de um jeito, né? Não precisa fazer uma live com todos os colaboradores para pedir feedback, não é isso. Mas dá para ter canais, sabe, aqueles antigos fale com o presidente? Dá para ter uma coisa dessa, dá para marcar grupos, né, conversas com pessoas. Tem que ouvir, eu acho que é muito importante. Ai, que bom, aqui na Vocal Science a gente está desenvolvendo um produto nesse sentido, de um feedback 360, para justamente servir a sistema, porque é um dado muito importante para ser colhido. Tem algo que você sente que, nesse contexto, né, as empresas tinham que falar mais, que ainda é um tabu? Eu acho que saúde mental ainda é um tabu. Certamente. Eu acho que é muito mais fácil alguém chegar e falar que, sei lá, teve um problema físico e por isso vai ter que ficar afastado, do que teve um problema mental. Porque eu acho que a questão da saúde mental, ela entra num terreno que as pessoas têm ali fantasias, sabe? De falar, olha, mas será que então uma pessoa que teve um burnout, né? Será que ela é confiável depois? Será que dá para essa pessoa ser promovida e ter um papel ainda mais desafiador, né? Então, eu acho que as pessoas ficam com essas perguntas na cabeça do tipo, se eu falo que eu tive um burnout, eu não vou ser promovido a gestor, por exemplo, porque vão dizer que eu não tenho o equilíbrio emocional necessário. Então, acho que tem ainda esse tema. Então, se eu fosse escolher um tema para todas as organizações falarem mais, é a questão de saúde mental. E não só a empresa, eu acho que é empresa, é escola, é tudo, né? Acho que a sociedade precisa tirar, porque já é muito duro alguém ter uma doença, seja ela física ou mental. Se além de tudo, né, existe um preconceito, um tabu, alguma coisa, faz ainda ser mais penoso, né? Sem dúvida. Vamos falar da liderança feminina, porque eu acho que ela tem um papel importante quando a gente olha para a saúde mental. Não sei por quê. Você sabe me dizer o porquê que as mulheres na posição de líder não olham para esse tema como um tabu e sim como uma oportunidade de falar o que está todo mundo sentindo e dar voz a um silêncio? Olha, eu acho que no geral é assim mesmo. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado para não generalizar. Não é uma regra, né? não é uma regra. Porque tem homens que são super cuidadosos e tem mulheres que são zero cuidadosas. Ok, perfeito. Mas eu acho que a mulher, por natureza, talvez até pela questão da maternidade, e pelo jeito da mulher, por exemplo, acho que a mulher, ela tem muito mais uma coisa de conversas, né? Até se pensar na ancestralidade, né? As mulheres ficavam lá juntas, se ajudando, cuidando, né? Uma cuida do filho da outra, enquanto o homem vai caçar, vai... E a mulher é meio holística, né? O homem, ele é mais centralizado, assim, de foco mesmo. Você acha que isso também influencia? É que eu acho que também tem uma questão da educação, que a gente mesmo recebeu, ou que a gente passa, porque querendo ou não, eu não sei se vocês já viram um estudo que mostra que tem uma pergunta para crianças, meninas e meninos, de qual é a profissão do seu sonho. Vocês já viram isso? Não, esse não. Mas é lindo. É super interessante, porque a partir... Eu posso estar enganada, assim, eu acho que a partir do 7, talvez seja 6, talvez seja 8,
Mas até uma certa idade, meninas e meninos respondem a mesma coisa. O que você quer ser quando crescer? Ah, astronauta, quero ser mágico, quero ser bombeiro, quero ser qualquer coisa. A partir de uma determinada idade, que eu acho que é por volta dos 7 anos, os meninos continuam com essa coisa ampla. E as meninas vão diminuindo seus sonhos. Elas falam que elas querem ser, assim, são profissões, não é que são profissões menores, tá? Não estou fazendo juízo de valor de uma profissão, mas são coisas menos arriscadas, são coisas e muito ligadas ao cuidado. E depois eu preciso achar esse estudo, eu mando para vocês. Bacana. Mas a base disso é dizer que vem da educação, que é o jeito que a gente educa, e essa coisa de que dá o foguete para o filho e dá a boneca para a filha. Daí a boneca, né? Você vai lá dar banho na boneca, você ganhou uma boneca, né? Teus pais te davam banho, você dá banho na boneca. Então, tem muito também da questão da educação, sabe? Sem dúvida. Então, é muito cultural. Mas a inteligência emocional da mulher, ela é um pouquinho mais aflorada. Tem isso também. Tem. E no mundo de hoje, a gente está numa transição, né? Do mundo antigo, que era mais autoritário, top-down, que a figura masculina era melhor para fazer isso, porque dá medo de uma voz forte, faça isso. A gente já treme e entra em linha. E já da mulher, ela, como você está dizendo aqui, olha, eu estava pensando sempre como favorecer a minha equipe, exercendo um tipo de liderança mais de facilitadora, de mediadora, que é como eu adoro fazer também. Enfim, então, essa questão de ser menos top-down e mais parceira das pessoas lideradas é mais feminino também, né? Eu acho que é. Eu acho que está nas características, seja por cultura, seja por educação, seja por qualquer coisa, eu acho que as mulheres acabam sendo mais colaborativas, menos competitivas, criam ambientes de mais conversas. Então, acho que sim, acho que acontece mais. E nesse novo mundo, talvez as mulheres vão ser mais recrutadas a exercer esses papéis de liderança justamente para dar espaço para a cocriação, né? Tem até uma coisa interessante, porque assim, se a gente olha a progressão de carreira das mulheres, as mulheres demoram mais para crescer, né? E até se a gente pega aí os percentuais de mulheres em cargos de alta liderança, é baixíssimo, né? Então, por exemplo, sei lá, o Brasil passou de 3% para 6%. Então, mas tudo bem, dobrou, é ótimo que tenha dobrado, mas 6%... A manchete o Brasil dobra a porcentagem. Mas 6% de mulheres CEOs tem algo estranho, né, nessa... mas, quando as mulheres vão crescendo na carreira, elas, em muitas coisas, acabam nas avaliações que são feitas, sendo melhor avaliadas que os homens. Exatamente porque no começo da carreira o que é esperado é mais técnico, mas a partir de um determinado momento é muito mais o lado interpessoal. Você tem que fazer gestão de gente, você tem que montar equipes, você tem que conversar com o cliente, você tem... É tudo mais, né? É quase que uma criatividade que exige maior, um nível mais... para resolver esses problemas complexos e intangíveis. Eu não sei se eu diria que eu não sei se eu usaria a palavra criatividade, mas essa coisa do diálogo, de chegar em consenso. Empatia, né? De empatia, de escuta. É porque as mulheres têm mais contato com as emoções, né? Os homens, que emoção o quê? Eles negam. E quando a gente está em contato com as nossas emoções e entende, ou seja, tem uma autoconsciência, uma autogestão, né? A hora que a gente tá com raiva, a gente não vai lá descontar no funcionário. A gente vai, né, Jorge? Vai respirar lá no banheiro. Ouve uma música indígena. Olha que a gente já brigou, né, Jorge? E já gravou podcast. Então. Mas é bem isso. É bem Eu isso. acho que a gente fala mais das nossas emoções, mas, de novo, as mulheres são criadas podendo, né, mostrar mais as suas emoções que os homens. Chora. Homem não chora. Homem não chora é horrível. É horrível, né? gente. E daí, por que sabe? a gente falou isso, né? Então, porque ele tem que Quem ser falou forte. isso? Mas é isso, exatamente. Tem os papéis culturais. Exatamente. Mas vai ser bom esse novo mundo, né, que tá vindo aí. Eu acho que a nova geração está ensinando bastante, né? Apesar dos pesares, né? Que a gente sabe também que tem esse downside da geração nova ali em choque com as mais velhas.
Mas eles estão ensinando justamente sobre essa apropriação mais das emoções. Sim, eu acho que o mundo está indo por um caminho, né, de mais, de aceitar mais a diferença, a diversidade, de valorizar mais, cuidar mais do ser humano. Acho que em geral, né, acho que o mundo está indo para um caminho que eu acho que é melhor. Né? É que os mais velhos veem os mais novos reclamando sobre alguma coisa, falam, isso é um mimimi. E não, isso é importante para mim, são as minhas emoções. E o mais velho não consegue entender, parece que eles falam línguas totalmente diferentes. É que cada geração também, um pedaço é fruto daquilo que viveu. Né? Então, alguém que viveu, por exemplo, tem aí uma geração que não viveu inflação, não viveu desemprego, não viveu guerra, não viveu nada difícil no mundo. A gente teve, né, alguns anos, acho que umas 2 décadas, que não teve crise. É lógico que isso se reflete nas pessoas. As gerações que passaram por situações diferentes, então não é que essa pessoa está com mimimi, é que ela não tem essa vivência, né? Ela tem outras, mas essa Exato, não eu tem. ia falar isso. Eu acho que eu não... Talvez eu esteja me confundindo aqui, mas eu não vivi, por exemplo, grandes crises, né? Enfim, Segunda Guerra Mundial, depois JK, essas questões mais, né, transformadoras. Mas eu acho que os desafios das gerações hoje são somente diferentes, porque a tecnologia é um grande desafio hoje para a geração. A gente precisa fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Sim. Antigamente, o pager, o seu chefe não te ligava a qualquer hora, a qualquer momento. Não. Você tinha que receber um pager, aí você vai até o Não orelhão. tinha pager. Não tinha nem Quando pager. eu comecei a trabalhar, também não tinha o pager. Então, as coisas eram mais calmas. Eu acho que tinha mais tempo. Agora a gente não tem tempo. Então, eu acho que não que é melhor ou pior, e mais fácil ou mais difícil, mas é um outro problema que ainda a gente não sabe endereçar. Sim. Até trazendo esse ponto da tecnologia que você falou, é só porque eu lembrei. Outro dia eu li uma declaração do fundador da Salesforce falando que a geração dele, minha, é a última geração que pode ter a chance de só fazer gestão de pessoas, porque de agora em diante vai ser gestão de pessoas e agentes. Verdade. Inteligência artificial. E já tem organizações que têm no seu organograma agentes. Ah, é? É. Então imagina Meu Deus. A gente. o desafio No organograma. no organograma. Então, pensa no papel do líder, que daí vai fazer gestão de uma equipe De que um alienígena. Que é um prompt. humano e máquina. É. É um super desafio. Né? Como é que vai ser? E ninguém foi treinado para isso, ninguém foi preparado para isso. A gente não viveu a crise de 2006, assim, eu pelo menos não estava trabalhando nessa época. Não estava. 2006, 2007, né? Dos Estados Unidos. A bolha, né? Então eu não sei lidar com esse tipo de coisa, mas também não sei lidar com o problema da inteligência artificial que consome minha alma, basicamente, porque é tudo o tempo todo. Vamos ter que aprender. Quando a gente fala de capacidade de liderança hoje, então, e nesse cenário, né, trazendo essa saúde organizacional, né, você listaria alguns itens que são indispensáveis para o líder de hoje e para as próximas gerações? Olha, para mim, assim, tem algumas coisas básicas. Uma é flexibilidade, porque o mundo está mudando cada vez mais rápido, né? Não sei se vocês já viram, tem aquele gráfico que mostra os ciclos de inovação, desde a Revolução Industrial até agora, né? Cada ciclo é mais curto que o outro. Então, o primeiro lá atrás durou 60 anos. O último, que terminou em 2020, durou 30. Então, a gente, se nós temos uma certeza, é que vai mudar e vai mudar rápido. Então, acho que a pessoa tem que ser flexível. 2, acho que a pessoa tem que querer aprender. Porque também tem isso, acho que ninguém está pronto. Ninguém está pronto para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. Então, quem não tiver na cabeça essa visão do que é chamado, né, de lifelong learning, né? Acho que é lifelong learning. Vai ter um problema enorme, porque não dá para ficar parado achando, eu já sei. Né? Vai ter que ir atrás de aprendizado de todas as dimensões, não é só a tecnologia. Eu acho que aprender sobre tudo, né? Até pensando também, assim, a expectativa de vida, né, vai aumentando. Sim. Então, todos nós cada geração vai viver mais que a geração anterior.
Então, nós não vamos passar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Já Sim, imaginou? pelo amor de Deus. Então a gente vai ter que aprender. É. E pode ser aprendizado formal, de voltar para a faculdade, de fazer um mestrado, um doutorado, um curso numa área que não tinha estudado. Pode ser uma coisa menos formal, mas assim, as pessoas vão ter que se reinventar. Então eu diria que ser flexível, ter vontade de aprender, ter capacidade de reinvenção. Bom, eu acredito muito em algumas características que dão mais para o lado humano, né? De ter empatia, de acreditar que é juntos que se constrói as coisas, como eu tinha falado, né? Que não é performance ou saúde organizacional, é performance e saúde organizacional. Então, acho que esse é o líder do futuro. Perfeito. Muito bom, excelente. Eu acho que é assim, você me falou várias características, né? Não sei se você quer fazer uma pergunta, eu tenho na minha cabeça um monte. A gente tem, nossa, eu O tempo, achei que, né? eu achei que você Mas ia é fazer tá a muito última, bom. senão eu vou fazer outra para ela. Tá bom, é bem rapidinha. Sobre essa questão das características, né? Vamos supor que eu esteja começando agora, meu primeiro momento de líder, né? Essa é boa pergunta. Por onde eu começo? Que conselho você fala? Não, tá bom, você quer chegar lá na frentona com todo esse arcabouço de estratégia e de ferramentas, né? Como líder, de empatia, tarará, flexibilidade. Como que eu começo? Qual é o conselho que você gostaria de ter ouvido se você estivesse começando agora? Olha, o primeiro conselho que eu daria para uma mulher que assume uma posição de liderança é ela acreditar nela. E a gente falou com a Mari sobre isso, né? Olha só. É ela achar que ela chegou lá porque ela realmente mereceu. Porque se a gente olha todas as estatísticas, porque as mulheres, em geral, têm muito uma coisa de a tal síndrome do impostor, a questão, né, de falar, não, mas eu não estou tão pronta, não sei se eu vou dar conta. Então é assim, olha, se te colocaram nesse lugar, você com certeza está pronta e você pode. Então a primeira coisa que eu diria é acredita em você. Boa. E a segunda é se cuida. Sabe aquela analogia da máscara de oxigênio? Vocês já viram? Primeiro essa? põe em você. Primeiro põe em você para depois. Então, assim, fique bem, se cuide para você poder cuidar do seu time, da organização, de tudo que você vai ter que cuidar. Seu tempo. Então, assim, acredite em você. Excelente. E se cuide. É maravilhosa. Nossa, incrível. Só vou fazer um comentário muito interessante sobre a síndrome do impostor, que ele acomete pessoas que são boas. Porque as pessoas ruins, elas são, geralmente, elas são narcisistas, né? Elas acreditam que elas merecem aquilo. E as pessoas que são realmente boas no que fazem, é como eu falo para minhas filhas, né? Tudo que eu sei é esse redondinho aqui. Tudo que eu não sei é o redondinho de fora. Quanto mais eu vou sabendo, mais eu vou sabendo que eu não sei. Mas as pessoas que olham de fora, vê eu fazendo, e aí nesse conselho que você deu, se as pessoas te colocaram lá, elas estão vendo o que você faz. Só que a pessoa que sabe de verdade o que ela faz, ela sabe também o que ela não sabe. Só que quem tá de fora não sabe o que ela não sabe. E a gente fica nessa angústia, né? Mas eu não sei o suficiente. E eu acho que uma boa liderança talvez seja agir com as ferramentas disponíveis, né? Sim. Vai pra frente. Tomar a melhor decisão possível com as informações que a gente tem, acho que sempre pensando no longo prazo, porque às vezes tem decisões que no curto prazo são mais fáceis, né? Mas não é o melhor para a organização no longo prazo. Eu acho que a gente nunca pode perder de vista o longo prazo. Mas é isso. O que é o longo prazo para você hoje? Porque hoje, desculpa, difícil, né? Esse assunto também vai longe, né? É difícil. Não, é que eu acho assim que tem organização que está olhando o resultado do trimestre ou do ano. Né? Eu acho que, não estou dizendo que o resultado não é importante, o resultado é super importante. As organizações, né, as empresas precisam ter resultado positivo para continuar existindo. Então, de maneira nenhuma, e para gerar empregos, e para gerar, né, renda, para pagar impostos, e para tudo que a gente sabe. Mas eu acho que não dá para pensar só no primeiro ano, né? Assim, nesse ano. Porque, às vezes, você compromete 10 anos porque você falou, não, mas nesse trimestre, sabe, eu quero mostrar aqui esse resultado. E aí, gente, tem 1000 outros assuntos, porque aí tem como é que são os modelos de remuneração, que muitas vezes incentivam curto prazo. Então, aí tem outras coisas, né? A própria cultura do curto prazo que a gente vive.
Mas aí abre um... A gente vai chamar você pra próxima, porque esse assunto merece ser Ai, explorado. você volta? Eu volto, gente. Ai, que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Quer fazer mais uma pergunta? Não, ou- não, pode ir. A última? A gente vai fazer A gente tem um quadro que vocês já conhecem, né? Chama Dando Voz ao Silêncio. Eu adoro esse quadro porque ele não foca somente na parte empresarial, ele fala na parte humana da pessoa, na sua integridade, né? Inteira. E esse quadro traz o convite de você compartilhar com a gente um silêncio que você trouxe voz e que transformou de alguma forma ou a sua vida ou a vida das pessoas que estavam ao seu redor naquele momento. Essa é uma pergunta difícil. Olha, eu acho que talvez eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de pedir ajuda. Eu achava que eu ia incomodar as pessoas, eu achava... Não sei. E eu, em algum momento, acho que me deu uma coisa assim, porque eu sempre gostei muito de ajudar os outros. E daí eu perguntei, bom, mas se eu gosto de ajudar os outros, né, por que que eu não dou? Por que que eu não me ponho nesse lugar? E eu comecei a pedir ajuda. E isso foi muito bom, me ajudou muito, sem dúvida, porque eu tive pessoas daí super generosas perto de mim que, com o meu pedido, me ajudaram. E eu acho que isso estreitou muito o meu relacionamento com pessoas que nem eram tão próximas. Então, acho que foi uma mudança importante que eu fiz. Ai, que bonito exemplo, Andréa. Que honra ter você aqui no programa, que exemplo de humildade, uma pessoa com um currículo desse, com super fera, sendo tão acessível, tão graciosa. Olha, eu fiquei muito feliz com a sua presença. E depois a gente gostaria de entrar naqueles outros assuntos no próximo episódio. Se você puder voltar, a gente vai ficar muito feliz. Vai ser um prazer. Muito obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, muito obrigada, Andréia. Você quer falar alguma coisinha? Quer colocar suas redes sociais, seu LinkedIn, para as pessoas acharem você, entrarem em contato? Jovens. Claro, se eu estou ouvindo esse podcast, essa pessoa maravilhosa falando tanto conhecimento, eu vou falar, gente, eu quero trabalhar com essa mulher. Onde que ela tá? Qual que é o seu LinkedIn? Meu LinkedIn é Andréa Curivaslander, que é meu nome inteiro. Depois, de repente, vocês colocam lá junto com o podcast. Boa, Mas boa. vai ser um prazer se alguém quiser conversar comigo depois. Legal. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Vivian, obrigada a você também. Maravilhosa, como sempre. Estaremos aqui novamente. Pessoal, se você gostou dessa conversa, se fez sentido pra você e você conhece alguém que acredita que vai ressoar também com esse tipo de diálogo e conversa, encaminha pra essa pessoa, deixa seu like e a gente se vê no próximo episódio. Tá acabando a nossa temporada, fazendo as pazes com as segundas-feiras. Eu tô triste. Mas a gente volta. Até a próxima. Beijo.